Oi, pessoal, meu nome é Mariana Nunes Barato, eu sou estudante da licenciatura em Matemática do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, meu campus fica na cidade de Osório, então estou cursando o 7º semestre e iniciei o TCC1 agora. Eu tenho como orientador o professor Lisandro Bittencourt Machado, e a partir do TCC a gente teve a ideia então de submeter esse resumo, que ficou intitulado Trabalhando a Matemática no Ensino Médio a partir da aprendizagem significativa. Para situar um pouco vocês a respeito da ideia do TCC, que está em andamento, né, eu trouxe aqui o nosso principal objetivo. O objetivo, então, é delinear caminhos para a aquisição da aprendizagem significativa através da metodologia de resolução de problemas com uma turma de primeiro ano do ensino médio. Então, o trabalho surgiu da necessidade de tornar o ensino de matemática menos fragmentado, né, buscando preencher as lacunas de aprendizagem que os alunos possuem ao ingressar no ensino médio. Então, essa necessidade pode ser percebida durante os estágios curriculares do curso de licenciatura mesmo, e através de conversas com os professores, né? Isso é um debate muito divulgado no ensino de matemática, então foi aí que surgiu a ideia do TCC. Então, o nosso objetivo geral no resumo, né, que é um recorte do TCC, então, na verdade, esse objetivo já está incluído no objetivo que eu acabei de apresentar para vocês, né? Então, o objetivo aqui é propor uma reflexão acerca dos aspectos que moldam a aquisição da aprendizagem significativa e sugerir uma organização no planejamento das aulas previstas para o início do ensino médio. Então, baseando-se também em ferramentas dessa própria teoria, tá? Vamos lá. Então, para que vocês, né, para que eu possa apresentar essa reflexão e propor o planejamento, eu preciso apresentar para vocês alguns tópicos essenciais da aprendizagem significativa. Então, primeiro, né, ela tem como principal autor o psicólogo estadunidense David Ausubel. Ele viveu entre 1918 e 2008. Ele dedicou a carreira acadêmica dele à psicologia educacional, tá? Então, a teoria dele vai descrever os processos que resultam em uma aprendizagem significativa. É válido deixar claro aqui que quando ele fala aprendizagem, é uma aprendizagem cognitiva, tá? Então, vamos lá. Então, o processo que desencadeia uma aprendizagem significativa, né, de acordo com essa teoria. O que ocorre? Primeira coisa, assimilação das novas ideias. Ou seja, a gente é exposto a uma nova ideia e ela é assimilada. Assimilada através do quê? Através de uma interação entre essas novas ideias e os subsunsores. Né? Essa palavra, subsunsores, ela não existe na nossa língua, ela é uma tradução que o próprio Ausubel fez de uma palavra em inglês. O que ela significa aqui para nós? Ela significa, né, os subsunsores, são as ideias que já estão ancoradas na estrutura cognitiva do indivíduo. Então, o que significa? Essa interação entre as novas ideias apresentadas e aquelas que o aluno já detém em sua estrutura cognitiva, tá? É uma interação entre essas duas. Então, vamos supor, né? Vamos chamar as ideias novas de A e as ideias e esses subsunsores de B. O que acontece nessa interação? Nessa interação A e B vão interagir e vão se modificar, gerando o quê? Gerando o produto final do conhecimento, que vai ser AB, né? Então, a gente tinha A e B separadamente, o produto final do conhecimento é o AB. O que Ausubel traz para nós? Que, com o passar do tempo, é muito mais fácil lembrar do conhecimento final AB do que das especificidades de A e B separados, né? Então, com o tempo, a gente vai perdendo alguns detalhes de A e B para lembrar só do final mesmo, que é AB junto, né? AB modificado e interagido. Então, com o tempo, vai ocorrer uma assimilação obliteradora ou um esquecimento dos detalhes de A e B separados, ficando na estrutura cognitiva, então, AB final, tá? Vamos lá. Agora, uma coisa muito importante, né? Quando não há, então a interação é o processo inicial, é o pontapé inicial para a aprendizagem significativa. Agora, quando há pouca interação entre as novas ideias e os subsunsores, ou quando não há realmente, as ideias são assimiladas de maneira superficial, o que gera uma aprendizagem mecânica, né? Então é a falta de interação realmente que gera uma aprendizagem mecânica.
Quais são as características dessa aprendizagem, então? Um baixo potencial de transferência e aplicação. O que significa isso? Essa é a história daquele aluno que diz que entendeu o conteúdo, mas ele não consegue, ele só consegue aplicar esse conhecimento na resolução de exercícios padrões, sabe? Aqueles exercícios de arme e efetue, é isso. Ou seja, quando ele é exposto à resolução de um problema um pouco mais elaborado, enfim, que ele tenha que identificar a equação o conteúdo ali e aplicar esse conteúdo, ele não consegue. Então, quer dizer que por mais que ele tenha sido exposto, que ele tenha estudado determinado tópico, ele não aprendeu significativamente a ponto de transpor ele na resolução de problemas que estejam em outro cenário, né, apresentados a partir de um novo cenário. Outra característica é que tem um período de retenção na estrutura cognitiva muito reduzido, se comparado à aprendizagem significativa. E é claro, né, se não há interação entre as novas ideias subsensores, quer dizer que essas novas ideias não foram ancoradas na estrutura cognitiva. Por isso tem um potencial de retenção muito menor, tá? Então, vamos lá. Agora, né, a gente já disse que essa assimilação e interação é o que define se vai haver uma aprendizagem significativa ou uma aprendizagem mecânica. Agora a pergunta é, como a gente pode, né, quais fatores a gente pode tentar modificar e elaborar em sala de aula para que a gente consiga uma aprendizagem significativa, né? Já que o intuito é obter uma aprendizagem que faça com que os tópicos, os conteúdos ensinados fiquem por um máximo de tempo possível retidos na estrutura cognitiva, né? Então, com certeza, a gente vai preferir em sala de aula uma aprendizagem significativa e não uma mecânica. Então, quais são os fatores, então, que influenciam, né? Primeiro de tudo, um material potencialmente significativo. O que significa isso? Um material que não seja arbitrário e que também não seja literal. O que é isso? Esse não arbitrário significa apresentar um material que não seja aleatório, né? E isso é meio que óbvio, né? Então, a gente não pode apresentar um material aleatório aos alunos. Por ele não ser aleatório, ele vai conseguir se relacionar com outras ideias que o aluno já detenha. Então, né, ele não pode ser aleatório e vai ser relacionável. A partir do momento que ele é relacionável, esse caráter não literal dele significa que mesmo ele se relacionando, ele não vai perder o seu significado inicial. Então, ele vai se modificar, ele vai agregar, mas ele não vai perder o seu significado inicial. Então, isso é bem importante. A segunda condição, existência de subsensores na estrutura cognitiva. Então, a gente já tinha dito antes, né, que é preciso que as novas ideias se ancorem em subsensores. Aqui, um fato muito interessante que a gente tem que parar para pensar é que, de acordo com a teoria do Ausubel, pode ter dado a entender, mas não é apenas isso, os subsensores não são apenas aqueles pré-requisitos escolares com os quais a gente está acostumado, tá? Os subsensores, então, vão agrupar todas as ideias que possam contribuir para essa nova aprendizagem, sejam as que são oriundas de um conhecimento acadêmico ou de um conhecimento do cotidiano mesmo, de experiência de vida, né, de vivência. Então, é muito mais do que só os pré-requisitos escolares. E por último, o papel do aluno daí nessa teoria é o desenvolvimento de mecanismos de aprendizagem significativa. O que quer dizer isso? Que o aluno apresente uma predisposição a aprender significativamente. O aluno também tem o seu papel, né? Ele tem que desenvolver esse papel que é crucial. Então, essas três condições são necessárias, é preciso que sejam satisfeitas as três. Não significa apresentar, né? O que significa que não é suficiente apresentar um material adequado e ter subsensores suficientes e o aluno estar disposto a simplesmente aprender, a simplesmente memorizar aquilo que ele é apresentado, né? Então, ele tem que estar disposto a aprender significativamente. Muito importante, todos, né, desempenhar o seu papel. Vamos lá, então. Agora, o subsensor é uma condição necessária. Só que a pergunta é, quando os alunos, quando os estudantes, né, o indivíduo no geral, não tem subsensores ou tem subsensores insatisfatórios, quer dizer, então, que não é possível que se tenha uma aprendizagem significativa? Não, né? A Ausubel já traz para nós algumas alternativas na própria teoria. Vamos lá, primeira alternativa. Aprendizagem mecânica. Então, a gente tinha dito que, né, o intuito é sempre atingir uma aprendizagem significativa. Mas a verdade é que Ausubel não distingue, não apresenta
a aprendizagem significativa e a mecânica como uma dicotomia. Ele diz que é um contínuo. Então, o que significa isso? A aprendizagem mecânica vai servir de base para a aprendizagem significativa. Ou seja, quando o aluno não tem esses subsensores, é necessário que seja aprendido mecanicamente para que insira na sua estrutura cognitiva alguns subsensores iniciais. E a partir do momento que tenha subsensores suficientes, então já vai poder ser feita uma aprendizagem significativa, né? Então, a aprendizagem mecânica é a base. Uma segunda alternativa é que se faça a utilização de organizadores avançados. O que são esses organizadores, né? Vão servir de ponte cognitiva entre o que o aluno já sabe e o que ele pretende aprender. Então, o que eles vão fazer, né? Eles vão apresentar esse conteúdo que se quer aprender em um nível mais alto de, vamos ver aqui, de abstração, generalidade e inclusividade. O que quer dizer isso, né? Vai apresentar o conteúdo de uma maneira mais geral aos alunos, para dar uma visão geral mesmo. Então, uma coisa da teoria do Ausubel é que ele não lista, por exemplo, tais ferramentas são organizadores, né, exercem a função de organizador avançado. Não, fica muito claro que vai depender muito das especificidades de cada turma mesmo. Daí, claro, autores, né, que vieram a contribuir para a teoria da aprendizagem significativa, como o Tavares, que eu vou referenciar depois, eu apresentar a referência para vocês depois, ele nos dá a entender que os organizadores vão ser, por exemplo, podem ser, né, apresentados através de mapas mentais, vídeos, resumos, músicas, dinâmicas em grupo, enfim, qualquer ferramenta que venha a expor esse novo conteúdo de uma maneira verbal ou visual, né? Então, é um leque muito grande de opções de organizadores avançados. Ainda, a Ausubel faz a distinção entre os organizadores expositivos e os comparativos. Os expositivos vão ser usados quando for a apresentação de um conteúdo, de uma ideia que seja totalmente nova aos alunos. Então, vai precisar ser dada uma visão geral do início ao fim, né? E os comparativos é quando é a apresentação de uma ideia que é relativamente familiar. Então, eles vão ser usados apenas para sanar algumas contradições, para evitar que no futuro os alunos façam uma aplicação errada daquele conceito, né? Então, é isso. Eu acho que com isso, nessa visão geral, já consegui apresentar para vocês alguns tópicos da aprendizagem significativa. Então, agora vamos para a proposta em si, né? Então, a proposta vai ser apresentar, né, propor o ensino de alunos do primeiro ano do ensino médio da seguinte maneira. Primeiro, se iniciar com um teste de conhecimentos que venha a ser uma sondagem dos conteúdos que os alunos trazem do ensino fundamental, né? Para fazer uma sondagem a respeito da bagagem que os alunos trazem do ensino fundamental. A partir disso, né, a partir da análise desse teste, que seja feito um planejamento a fim de sanar as dificuldades apresentadas pelos alunos. É interessante que nesse planejamento, né, de acordo com o nível, de acordo com a quantidade de bagagem que os alunos demonstrarem, esse planejamento será iniciado com um organizador avançado adequado, né, seja ele comparativo ou expositivo, né, dependendo do nível dos alunos realmente. Então, depois que for feito esse planejamento, que seja retomado alguns conteúdos essenciais para a aprendizagem que os alunos ainda não dominavam, pode ser feita, então, uma introdução dos conteúdos que são do ensino médio realmente, tá? Então, um fato muito interessante que a gente propõe na nossa ideia do TCC é que seja adotada a metodologia de resolução de problemas, tanto na elaboração do planejamento a partir do resultado do teste, quanto na introdução dos conteúdos do ensino médio. Para quê? Para que a gente busque um resultado diferente do obtido anteriormente, né? Um resultado mais satisfatório na aprendizagem. Já que geralmente, não sei se é o caso da turma, né, da turma em questão que a gente for aplicar, mas é muito comum que o professor de matemática trabalhe essencialmente a partir da metodologia tradicional, né, metodologia de ensino tradicional. Então, é importante que a gente proponha uma metodologia diferente. Então, vamos lá. Como eu tinha dito para vocês, é exatamente essa a proposta do nosso TCC. Vai iniciar com teste de sondagem, com uma turma de primeiro ano, e a partir deste a gente vai elaborar uma sequência de ensino
com a resolução de problemas também, tá? Que venha a preencher essas lacunas de aprendizagem. Então, para situar um pouco vocês, a fase inicial do nosso TCC, que já passou, foi a elaboração do referencial teórico. Então, a gente fez a base do referencial até para poder estudar mais e entender as ferramentas que essas teorias, tanto da aprendizagem significativa quanto da resolução de problemas, nos fornecem, né? Então, a gente tinha que entender essas ferramentas para depois pensar no nosso instrumento de pesquisa. A fase atual que a gente se encontra é a elaboração do teste de sondagem. Uma coisa interessante que é o que vai determinar a elaboração desse teste é que na teoria de Ausubel, ele diz que se a gente quer verificar realmente se houve uma aprendizagem significativa de determinado conteúdo, a gente tem que apresentar problemas para os alunos resolverem que vão exigir o máximo potencial deles, ou seja, problemas que não sejam familiares, né, que exijam uma interpretação, uma aplicação mais elaborada, enfim, então o nosso teste vai ser composto por exercícios e também por problemas, para ver até que ponto os alunos conseguem aplicar os conhecimentos que têm, né? Então, acreditamos que o teste vai poder nos dar esse feedback. Então, considerações finais. Como eu já tinha dito, né, a gente espera realmente que o teste possa salientar as dificuldades que os alunos possuem, né, e apresentar e apontar aqueles conteúdos do ensino fundamental que precisam ser retomados. Esse é o inicial, é o que a gente espera da nossa proposta. Então, a partir disso, a gente vai buscar, né, subsídios para entender quais caminhos a aprendizagem significativa combinada com a resolução de problemas nos abrem, né, quais caminhos elas delineiam ao serem desenvolvidas em sala de aula. Então, vamos combinar elas para tentar buscar saídas, né? Então, e com a sequência de ensino elaborada a partir do teste, a gente pretende, né, almeja apresentar a aplicação das ferramentas da teoria da aprendizagem significativa, fazendo uso da resolução de problemas em uma situação real, né? Eu acho que é isso a principal vantagem do teste, né? Ela vai nos dar uma situação real onde a gente vai poder aplicar essas ferramentas, né? E por fim, né, caso não tenha ficado claro, a princípio a gente vai aplicar esse teste de sondagem, mas a sequência de ensino não, né? Por ser apenas uma proposta de TCC e pelo tempo também não vai ser aplicada. Mas, caso ela seja aplicada, a ideia é que a turma, então, apresente menos dificuldades quando forem inseridas as novas ideias os novos conteúdos do ensino médio, né? Já tendo em vista que já vai ser contido um pouco da defasagem que os alunos apresentaram. Então, né, essa é a ideia, e que eles consigam, que seja facilitado, né, a aquisição da aprendizagem significativa ao longo do ano letivo. Essa é a ideia. Então, aqui eu deixei algumas referências para vocês, o Ausubel, o Marco Antônio Moreira também, que é o representante da teoria da aprendizagem significativa por aqui, né, continuou os trabalhos do Ausubel. Aqui a ONU Chic, apenas para citação ali da resolução de problemas. E Tavares, que eu já tinha dito antes para vocês, né. Então era isso, eu espero que eu tenha conseguido transmitir a ideia do nosso TCC, né, e tenha despertado em vocês a vontade de entender um pouco mais como a aprendizagem significativa e a resolução de problemas podem contribuir para a qualidade do ensino da matemática mesmo. E deixei meu e-mail aqui, caso tenham dicas, dúvidas, né, sugestões para esse trabalho que está em andamento, né, estou aberta, deixei o e-mail, podem, né, me enviar mensagens. Então, muito obrigada por esse espaço de compartilhamento de ideias, né? Então, até a próxima.